Boa tarde, amados. A paz, tudo bem? Irmãos, olha que interessante, amados. Agora nós vamos aqui, sabe, irmãos, falar a respeito do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, amados, se nós não tivermos o conhecimento do antes de Cristo e depois de Cristo, antes da cruz e depois da cruz, e as duas situações com arrependimento, amados, nós não vamos ter a, o devido conhecimento, né, de empregar o livre-arbítrio, porque todos nós sabemos que o livre-arbítrio ele é empregado nas nossas nos nossos direitos, né, de entendimento, aquilo que nós vamos escolher. E olha que interessante, amados. Agora eu estou em 1 Samuel. Olha que interessante, em 1 Samuel 2, né? 2:6, né? 2:6 ao 8. Olha que interessante, amados. Entenda uma coisa. Isso aqui é antes de Jesus ir à cruz. Só que essa passagem aqui, ela pode ser considerada atemporal, ou seja, ela é eterna, porque é Deus que faz os devidos abastecimento do nosso entendimento, e nós temos que ter critérios, né, amados, no falar. O livre-arbítrio é um critério, né? Olha que interessante, amados, em 1 Samuel 2:6 ao 8. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Amados, olha que interessante, que profundidade, amados, esse entendimento. Veja bem, o abastecimento do nosso entendimento, amados, quem faz é Deus. Só que o pronunciar as escolhas, o livre-arbítrio vai ser nosso, amados. E olha que interessante, antes da cruz, oscilavam, ou seja, a cruz é que dava estabilidade. No caso de Davi, ele oscilou, ou seja, ele não tinha estabilidade. O que fez com que Davi voltasse a ser o que era foi o arrependimento. Mas o governo de Davi, amados, foi um governo marcado por tragédias. Então entendam uma coisa, a cruz de Cristo antes e depois ela é fundamental, amados. Sem a cruz de Cristo nós não conseguimos ter o entendimento das Escrituras, né? No caso de Salomão, amados, Salomão estava no mesmo nível de Davi, ou seja, ele poderia oscilar, mas no caso de Salomão, amados, ele saiu do seu posicionamento de trigo e desceu a joio e não conseguiu retornar mais. Por quê? Porque Salomão não se arrependeu. No caso de Davi, ele se arrependeu. Se for fazer um julgamento, né, no caso, Davi será inocentado por causa do arrependimento. E o seu filho, no caso, não vai ter, né, no caso, essa sentença de anulação, né, do que aconteceu com ele, porque ele não se arrependeu. E aí segue também o caso, né, de João Batista também não se arrependeu, Judas não se arrependeu, e enfim, e todos esses que não se arrependeram, amados, com a cruz de Cristo, tanto vai ser possível fazer os julgamentos, como também nós vamos ter o conhecimento de posicionamento nosso, porque no nosso caso agora é só sobrenatural. Como eu provo que no nosso caso é sobrenatural? Porque depois da cruz de Cristo, amados, Paulo, antes da cruz, não fazia milagres. Depois da cruz,
Paulo fez grandes milagres. Pedro, antes da cruz, não fazia milagres. Depois da cruz, Pedro fez grandes milagres. Isso, Jesus deixou esses exemplos para mostrar que Pedro e Paulo, eles não são diferentes de nós. Ou seja, são pessoas que têm um entendimento do sobrenatural, que é essa revelação que está chegando agora. E olha a questão do livre-arbítrio, né, amados? Que pode ver Deus, ele que faz esse abastecimento, né? E nós é que vamos ter que ser criteriosos, porque senão, amados, os nossos familiares e as pessoas que estão à nossa volta vão sofrer, irmãos. Porque entendam uma coisa, o sobrenatural, amados, que está à nossa disposição, nós somos trigo. Todos nós agora, depois da cruz, somos trigos, amados. E nós temos o direito ao sobrenatural. Ele é nosso direito, nós não podemos abrir mão desse direito. Porque se nós abrir mão do direito do sobrenatural, nós vamos entrar em corrupção, ou seja, nós vamos sair do trigo e descer a joio, mas hoje não pode mais, porque a cruz já nos dá estabilidade. Então, o que vai acontecer conosco se nós começarmos a usar mecanismo, terrenos, armas, amados, armas carnais? Todos que usam braço, perna, usam movimentos externos, amados, usam a fala de forma ali, amados, a não reverenciar Jesus Cristo depois da cruz, a não termos esse direito do sobrenatural, nós estamos confirmando que nós vamos deixar o sobrenatural, que é o nosso direito, e começar a usar as armas terrenas carnais que são proibidas. Quem fazia uso dessas armas era antes da cruz. Tanto é que o governo de Davi teve combates, o governo de Sansão teve combates, o governo de Salomão teve combates. E eles ali, né, amados, tiveram grandes problemas com seus governos. Não é o nosso caso agora. Olha, agora eu estou em 2 Coríntios, amados, 10, né, 4. Eu vou ler até o 6. Olha que interessante. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. Amados, sofismas, vocês sabem, né, que são ali, né, manipulações que são ali, né, interesses, com conversas, com palavras ali, que vão trazer as coisas que não é real, ou seja, vão tirar, no nosso caso, do sobrenatural para colocar nós em situações naturais, com armas carnais. Então, toma muito cuidado com o sofisma lá. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, uma vez completa essa submissão, amados, está se referindo ao sobrenatural, que uma vez